Olá, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e ativar o sininho para que você se inscreva no canal e receba as notificações dos vídeos que constantemente são disponibilizados para os senhores aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da cognição. E no que consiste a cognição? A cognição, senhores, é uma atividade que o Estado juiz desenvolve, o agente do Estado, o juiz, desenvolve no sentido de análise das alegações e provas que são produzidas no processo para que possa formar o seu convencimento a respeito da questão jurídica discutida e, com isso, julgar a demanda que lhe foi deduzida. Então, senhores, cognição é uma atividade. Cognição é a atividade que é preponderantemente desenvolvida. Veja, eu disse preponderantemente, não exclusivamente, mas preponderantemente desenvolvida no processo ou na fase de conhecimento. Processo ou fase de conhecimento. E o processo de conhecimento, a fase de conhecimento tem esse nome justamente porque é o momento no qual o juiz toma conhecimento das alegações e provas para que possa exercer cognição, a atividade a ser desenvolvida, formar o seu convencimento e prestar jurisdição julgando a demanda. Em outros ordenamentos jurídicos ao redor do mundo, a denominação do processo ou da fase se dá por variadas razões. Por exemplo, em Portugal chama-se processo de sentença. Então a denominação lá não é em razão da atividade desenvolvida, mas da finalidade, do seu objetivo, que é proferir sentença. Tá? Aqui, entre nós, a opção foi nominar o processo ou nominar a fase de acordo com a atividade desenvolvida. Então, preponderantemente, seja no processo ou na fase de conhecimento, o Estado juiz o Estado juiz se dedica a tomar conhecimento de alegações e provas para que possa formar o seu convencimento e, com isso, exercer jurisdição julgando a demanda. Distinção entre processo e fase nós veremos em outro vídeo. Quando a gente fala em fase de conhecimento, vai necessariamente nos remeter à ideia de processo sincrético, ou também chamado processo modular. Processo de conhecimento é o processo que só tem exercício de cognição. Processo de execução é uma outra atividade, só se tem a atividade executiva. No processo sincrético, nós temos um sincretismo, uma junção, fase cognitiva e fase executiva. Por isso que ora fala-se em processo de conhecimento, ora fala-se em fase de conhecimento. Tá certo? Mas nós aprofundaremos essa distinção em uma outra oportunidade. Bom, dizíamos então que cognição é a atividade desenvolvida pelo juiz consistente na análise de alegações e provas. As partes produzem alegações essencialmente no procedimento comum por meio da petição inicial e da defesa pelo réu na contestação. E a produção probatória se dá ao curso do procedimento. Um outro tópico importante a respeito da cognição é a análise a respeito do seu objeto. Qual é o objeto da cognição? A doutrina já discutiu muito qual seria o objeto da cognição e hoje não há dúvida a respeito.
A cognição incide, seja sobre as condições da ação, seja sobre os pressupostos processuais ou mesmo sobre o mérito da demanda. E para terminar, nós podemos classificar a cognição, a classificação da cognição de duas formas. A cognição se classifica pelo plano horizontal, a cognição também se classifica pelo plano vertical. Do ponto de vista horizontal, a cognição pode ser plena ou limitada. O que é uma cognição plena? É a cognição que admite alegações e prova sobre qualquer questão. E esta é a regra. Esta é a regra em nosso ordenamento. Por outro lado, cognição limitada é aquela que não admite que se alegue ou que se produza prova sobre todo e qualquer questão jurídica. Por exemplo, a ação possessória é vedada a discussão sobre propriedade. Um outro exemplo, inventário e partilha. Somente se admite discussão a respeito da sucessão hereditária. Então veja que a limitação pode ser em dois sentidos. Somente se admitindo a discussão a respeito de um tópico ou admitindo a discussão a respeito de mais do que um tópico, mas restringindo a análise de um específico tópico. Tá certo? Bom, do ponto de vista vertical, a cognição se subdivide em três categorias. Do ponto de vista vertical, a cognição pode ser rarefeita, sumária ou exauriente, que é a padrão. A cognição exauriente é a regra. A cognição exauriente é quando o juiz julga com base em certeza. Cognição sumária é quando o juiz julga com base em probabilidade. E cognição rarefeita é quando o juiz julga com base em mera verossimilhança. É quando a questão parece ser verdade. Então aqui nós temos um grau de certeza que vai da certeza para uma mera aparência de verdade. Tá certo, senhores? Então essas são as considerações a respeito da cognição. Espero que os senhores tenham gostado. Me coloco à disposição para contato por todos aqueles meios que já é de conhecimento dos senhores. E até uma próxima.